A criação de hábitos consiste em você repetir uma ação até que ela vire um hábito na sua vida. E aí, na mente autista, né, na mente, no cérebro, que tem a rigidez cognitiva, que a gente chamava de cabeça dura, pensa numa pessoa inflexível, é o cérebro autista. Na pessoa que é autista, tem essa dificuldade de diversificar as ações. A criação de hábitos é muito forte, porque ela repete a mesma ação e vira um hábito. E para você transformar um hábito é muito difícil, é um percurso longo. E aí, a gente tinha, na adolescência, o hábito de praticar esporte, né, de correr na rua, de brincar, principalmente eu e meu marido, que vivemos numa outra época, que hoje nossos filhos não saem, mas na nossa época a gente ainda saía. Eu bem na adolescência mesmo, e meu marido já desde pequenininho fazia muito esporte. E aí, agora na vida adulta, a gente transformou um hábito de praticar esportes em compulsão alimentar. Tem muita gente que acaba indo pela dificuldade de alimentação, pela seletividade alimentar, acaba indo para uma bulimia, algo assim de não aceitar comida. E outros cérebros que principalmente têm o TDAH como comorbidade no autismo, é um cérebro que é muito propenso a vícios. Então, do mesmo jeito que tinha um vício de se exercitar, de se movimentar, quando você não tem mais tempo para isso, ou você não cria o seu tempo para isso, na verdade, você desenvolve outro vício. E aí nós desenvolvemos o vício na alimentação errada, né? Porque é altamente viciante, açúcar, gordura, enfim. Desenvolvemos então a compulsão alimentar. E aí, para a gente retomar de novo um norte para poder se movimentar, o cérebro busca proximidade com aquilo que a gente já conhece. Então, por exemplo, quando eu iniciei na academia, eu amava fazer jump, que é aquela caminha elástica, né, de ficar pulando. E eu olhava a professora pular e eu ficava me espelhando como se eu estivesse pulando tanto quanto aquela professora. E é algo que fazia muito bem pra mim, me deixava muito feliz comigo mesma, me sentindo muito bem. E aí agora eu já tentei de tudo que você pode imaginar, de todas as alternativas de exercício, eu não consigo me familiarizar. E aí quando eu faço o jump, vem aquela memória, como se fosse uma memória de uma comida gostosa que você comeu na infância, como se fosse uma memória de um cheiro bom de alguma coisa que aconteceu. E aí vem aquela memória gostosa e você consegue fazer atividade. E aí eu tentando fazer meu marido fazer atividade, que tá muito difícil pra gente conciliar nosso tempo, né, de trabalho e criação de filho, etc. Ele gosta demais de karatê, ele fez karatê Kyokushin quando ele era adolescente, criança, adolescente ali. E toda vez que a gente tenta musculação, corrida, bicicleta, nada dá certo. E hoje ele sabiamente buscou lá na cabecinha dele que ele gosta do karatê Kyokushin. E aí ele foi procurar vídeos com esse tipo de aula, né? Que eles fazem toda uma preparação. E exatamente, acho que aquele conforto que ele sentiu de quando eu faço jump é o mesmo conforto de uma lembrança psíquica que te traz conforto. No cérebro autista, aquilo tá dizendo assim, eu conheço isso, e aí você não enfrenta aquela rigidez cognitiva de eu não vou fazer porque eu não conheço, é um território que eu não conheço. A mesma coisa acontece com meu filho, que ele não gosta de se movimentar, ele tem hipotonia muscular, então ele é bem molão, e ele adora água, então ele fez natação quando ele era bem pequenininho, e quando ele tá na água, ele se sente bem para poder se mexer e se exercitar. Olha, o cérebro autista é uma caixa de surpresas, e quanto mais você estuda e quanto mais você percebe a sua criança interior se manifestando agora, te dando dicas, você consegue perceber lá dentro do seu cérebro, do seu pensamento, lá no seu íntimo, que tem alguém lá dentro te dando dicas de como você acertar o caminho.
E quando você tem uma criança autista, que você tem paciência com as esquisitices dela, por exemplo, o meu filho não querer fazer nenhuma atividade física e gostar da água, eu amo incondicionalmente, então eu permito que ele seja respeitado nessas peculiaridades. E aí você começa a olhar você adulto com as suas dificuldades e você começa a se respeitar também. Porque se você consegue amar aquela criança, né, indefesa, que está em construção, você tem que amar aquela criança que foi negligenciada também. Sabe aquela criança que ficava jogada num cantinho, despenteada, ranhenta, talvez não tinha muita atenção, não tinha cuidado, não tinha ninguém preparado para fazer isso por ela, mas agora você pode fazer isso. Você pega aquela criança e cuida. Você dá para ela a proteção que ela precisava, você dá para ela o cuidado que ela precisava, cuida do cabelo dela, cuida da pele dela, passa um hidratante. É sobre isso. Autismo também é autoconhecimento, é se autoconhecer e se autocuidar. Um beijo da professora Lenita.